Hi Sunshine, tudo bom com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, como vocês conseguiram ver no título, é um vlog. Hoje eu tô indo pro Avalanche, agora são 4h50, 4h45. Então tá bem cedo, mas a gente vai se encontrar lá na igreja, o pessoal que vai por volta das 5h30 até 5h30. E aí, né, tem que acordar bem cedinho, mas vai valer a pena. Trouxe esse formato de vídeo diferente, espero que vocês gostem. Pra quem não sabe, eu faço parte do Ministério Bola de Neve. E no Bola de Neve esse é o 3º ano, acontece o que a gente chama de Avalanche, que é um congresso voltado para os adolescentes e para os jovens, em que há uma palavra direcionada. E o tema desse ano é essência. Estou extremamente animada e vocês vão me acompanhar nessa jornada. Já deixem o seu like, se inscrevam aqui embaixo caso não sejam inscritos. E não deixem também de compartilhar o vídeo, de colocar aqui nos comentários o que vocês acharam. E é isso aí, pessoal. Meu raciocínio, ele tá no nível, assim, 0,0%. Porque tá muito cedo, eu tô só a glória de Jesus. É que agora eu já estou rebocada, mas antes, não queria saber como estava antes. A galera que vai, a gente vai de ônibus até a igreja, que é lá na Lapa, em São Paulo. E a gente vai passar em algumas outras igrejas, outras 2 igrejas, pra pegar o pessoal, né, por assim dizer. E vai ser incrível. Os outros anos foi maravilhoso. Todas as vezes o Senhor traz uma palavra muito direcionada à nossa geração, né, porque a nossa geração não é perdida. Ela só desviou os olhos e o Senhor tem nos chamado pra perto. Então bora lá acompanhar essa jornada, pessoal. Até já! Pessoal, vou estar saindo daqui uns 5 minutinhos, começar a chamar um 99 pela graça de Deus. E alguém tem que aceitar essas horas da manhã. E é isso aí, eu vou gravar mais quando chegar lá na igreja e estiver dentro do ônibus, né? Porque eu acredito que tem alguma iluminação lá dentro, né? Espero não estar enganada. E é isso aí, gente. Talvez eu durma, não sei. Acho que não. Não quero que façam figurinha de mim. Mas bora lá, gente. Oi, gente, nós já estamos aqui no ônibus. Por enquanto só tá a gente. Fala oi, Rafita. E uma galera aqui também. E eu vou gravar mais pra vocês depois. Tchau. Café. Não, esse vídeo aí ficou muito... Esse áudio aí é muito bom. Você já tinha ouvido? Pessoal, então nós já estamos na 3ª igreja, pegamos o pessoal e agora estamos a caminho também, esperando na verdade o ônibus sair. Já rimos bastante aqui, temos pessoas que já dormiram entre nós. Tomamos café, graças a Deus, em nome de Jesus. Será um tempo maravilhoso, passaremos lá na igreja. Estamos em Caieiras agora, vai demorar um pouquinho para chegar lá na Lapa. E é isso aí, gente. Eita, e seremos atropelados. Bem unidos, graças a Deus, né? Gente, é cada um por si. Vamos, amiga, corre. No Dona Missão é a mesma coisa. Não, mas se alguém chegar lá na frente, pelo menos guarda o lugar, né? Né? Eu tô chateada com o canal, viu? Vá! Na baixa da égua. Baixa. Eita, como é youtuber. Eu arriscando a minha vida por Jesus, amém. Como se sente com essa fila, amiga? Queria ser líder agora. Vai receber unção. Cadê a Rafa? Quem é que sabe cada um por si aqui? Aleluia! Crente não tem lugar de paz, viu? Até com crente tem isso aqui. Amiga, a gente não é VIP ainda, né?
cheio. Jesus. Filas colossais. Acho que não tem espaço, não sei. Não, porque a minha não vai deixar. O casal anda com o que vai vir aqui na rodovia vai. Nossa, gente. Olha que o povo foi lá. Gente, tem jogos aqui? Que isso? Cadê a Lívia no restaurante? Ai, amiga, eu não sei. Vai andando. Ai, que menina linda. Com licença. Perdão. Com licença. Meu Deus. Ela falou que era do lado esquerdo. Tem uma fotinho. Quer ver? Nossa, eu lembro que ano passado não tinha. Colocar aí, eu quero outra foto. Não. Eu gravando cada movimento. A falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Um retorno aos princípios, ao caráter de Cristo, nós, Ele, nada mais, nada além. Avalanche 2024, 19 de outubro. Ele está presente. Irmãos, vamos fazer algo bonito aqui? Geral, pega o teu celular aí. Eles dizem, nunca mais vai pagar imposto em Israel. Glória. O quê? IPVA, IPTU, ISS, IR. Quando sabe que isso é uma grande recompensa, nunca mais pagar imposto. Amém. Vai casar com a filha mais velha do rei. Posso aparecer? Pessoal, voltei depois de 15 anos. Nós almoçamos, agora a gente tá indo pra segunda sessão. A primeira sessão foi uma bênção, eu gravei alguns takes. E essa aqui é Lívia, se apresenta, Lívia. Oi, gente, eu sou a Lívia. É Lívia, ela tem 20... quantos anos? 22? 22 anos, noiva, viu? Muitas informações aí. Muitas informações, né? Mas agora a gente vai pra segunda sessão. Tá uma chuva, mas graças a Deus isso
isso não está nos atrapalhando e nem está trovejando. Até depois, pessoal. Sabe de nada. Se você conhece essa canção, eu quero te dizer uma coisa. Você está ficando velho. E meu quarto, volta aqui comigo. Meu quarto era todo pichado. E chegou aquele menino naquele domingo de novembro de 2007. Dá pra virar um rap isso, né? Mas o rap... Oi pessoal, voltando depois de um mês pra terminar o vídeo. Vídeo é esse que eu já tinha desistido de postar. Mas nesses últimos dias eu lembrei que eu tinha bons recortes assim, né? Tinha alguns recortes dos vídeos e foi um momento muito especial pra mim e eu queria deixar registrado de alguma forma. E como nós temos, né, esse aparato tecnológico, e que é o YouTube, que é o celular e tudo mais, a partir do momento que a gente posta, aquilo fica eternamente ali rodando, né, na internet. E foi um momento muito especial, que o Senhor falou palavras realmente além da expectativa daquela Letícia do início do vídeo. Então eu tô aqui pra relatar um pouquinho de como foi pra vocês. Depois da segunda sessão, a segunda sessão foi muito impactante pra mim, principalmente porque na primeira sessão o JB Carvalho, ele trouxe, né, uma ministração muito poderosa sobre os matadores de gigante. Então ele veio com uma lista imensa, assim, de características de matadores de gigante, se baseando ali em Davi, né, o rei Davi. E foi um tempo muito especial, porque eu falo por mim, passou muito rápido. Ele falou, assim, várias coisas num tempo que parecia muito curto, mas quando a gente vai ver, na verdade, foi um período grande, né? E a palavra, né, a primeira palavra que foi dele foi voltada a isso, sabe? De nós corrermos pra batalha, né? Teve um trecho que eu anotei que Davi, ele não andou até o gigante, até a batalha, ele correu. Então, nós precisamos encarar as coisas de frente, né? O Avalanche como um todo, né, todo nesse ano foi um tempo de despertamento muito grande, de acender a nossa responsabilidade como filhos de Deus, né? A minha responsabilidade como filha de Deus, a minha responsabilidade como serva, como amiga de Deus, né? E já se passou um mês e essas palavras continuam ruminando nos nossos corações, porque foi um tempo muito especial. Essa ministração do JB Carvalho, eu lembro claramente que pós, né, ministração, ele fez uma oração e ele falava sobre sermos usados nos lugares onde nós estamos, sabe? Sobre sermos usados nos núcleos, né, que nós estamos. E ele até citava, né, a minha profissão. Eu fiquei assim, falei, Deus, eu entendi o recado do Senhor. Às vezes a gente segmenta muito a nossa vida. Eu particularmente, eu faço muito isso, de segmentar a minha vida. Então, eu tenho trabalho, eu tenho a faculdade, eu tenho a vida ministerial. E a minha vida não pode ser dividida em segmentos. Na verdade, a partir do momento que a gente vive uma vida mesmo, uma parte entra na outra, então o Senhor, ele vai respingar, ele vai inundar todas as outras áreas, principalmente pelo fato dele ser a fonte de águas vivas, o manancial de águas vivas. E muitas vezes a gente acha que a gente precisa estar com uma Bíblia debaixo do braço, que a gente precisa estar com o look de super crente, ou dentro de uma igreja, num círculo de oração, seja, né, a nomenclatura ou as formas que nós pensamos nisso para poder manifestar o reino de Deus. Mas, tipo, nada nos impede de manifestar o reino de Deus dentro de uma sala de aula, por exemplo, dentro de um transporte público, dentro de um trem ou em qualquer outro lugar que nós estejamos inseridos. E eu acho que é esse o ponto, né? O Senhor nos coloca em lugares estratégicos para poder manifestar a glória dele. Foi um tempo glorioso de louvor, de ministração. E aí chegou a palavra, foi uma palavra assim tão rema para os nossos corações. Ele
a pessoa que ministrou, eu não lembro o nome dele, enfim, ele se baseava assim sobre nós sermos pequeninos, sabe? Ele dá o exemplo de crianças, né, de peito e tudo mais, que elas revelam a sua necessidade através do choro. Elas não sabem falar, elas são dependentes de algum responsável, seja pai, mãe, tio, tia, enfim, o responsável por aquela criança. E nessa ministração, ele falava sobre nós, sabe, às vezes quando a gente está melhorando em Cristo, a gente melhorou numa área, a gente já acha que não precisa de Deus e se esquecemos da necessidade que, assim como uma criança de colo, né, assim como um bebê de colo, né, ele necessita totalmente, né, de uma outra pessoa mais responsável, de uma outra pessoa que possa suprir as suas necessidades. E ele dá o exemplo de Paulo, né? E eu até escrevi assim: quanto mais Paulo avançava, menor ele ficava. E qual foi o momento em que eu deixei o lugar da essência, né? Porque o que é a essência, né? Para quem não sabe, o tema foi essência. E foi algo muito gritante, que faz muito sentido hoje também. A essência é o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. A essência é o lugar onde nós começamos, é o primeiro amor, é as primeiras obras, né? E tudo mais. É um lugar de dependência. Eu me lembro claramente do quanto eu parecia necessitar mais de Deus no início da caminhada, que eu não sabia o que fazer com a minha vida, que eu não sabia como que eu ia mudar as coisas que precisavam ser mudadas em mim. E aparentemente, quando nós vamos ficando mais velhos, a gente acaba tomando os nossos próprios caminhos, tomando as nossas próprias escolhas, tomando decisões baseadas naquilo que nós acreditamos e não necessariamente naquilo que Deus ele tem para nós. E o Senhor ele quer quebrar, sabe, essa nossa autossuficiência, essa nossa independência, para que nós estejamos no lugar da essência e sejamos como Paulo, diminuindo cada vez mais, para que Cristo ele reine em nós. E o Senhor ele não habita em grandes lugares, mas onde habitam os pequeninos, que nós possamos ser esses pequeninos, né? João Batista ele até fala que ele não era nem digno de desatar as correias, né, das sandálias de Jesus. Então, tipo assim, a gente sabe quem foi João Batista. Ele foi João Batista, cara. E ele fala que não era digno. Quem somos nós na fila do pão, então, sabe? E o Senhor, ele tem nos chamado para esse lugar de descer à casa do oleiro, de se quebrar aos pés dele e tudo mais. E durante essa ministração, ele também fala sobre a satisfação de estar em Deus, sabe? De estar em Cristo. E isso é muito claro quando a gente vê a nossa vida antes e depois de Cristo. Parece que antes a nossa vida ela era incolor, ela era insalubre, sabe? Não tinha sentido, mas pós Jesus, né? O antes e depois de Cristo realmente traz um diferencial nas nossas vidas. E nós não podemos viver sem ele, sabe? Que nós possamos focar nele e não querer se tornar alguém de destaque, mas ser aquilo que o Senhor ele tem para nós, porque o único que é bom no final das contas é Jesus. E o que tem movido a nossa segunda-feira, né? É muito fácil a gente ser crente dentro da igreja, a gente ser crente num movimento como o Avalanche, mas e na segunda-feira? Quem nós temos sido? O que a dor ela tem feito conosco, né? E particularmente falando, depois desse período do Avalanche e tudo mais, e até um pouquinho antes disso, eu tenho andado bastante ansiosa com as coisas. Agora, hoje, um pouco menos do que nas últimas 2 semanas, nas quais eu estava questionando muito a Deus referente a algumas coisas, em que eu olhava não só para minha vida ou para a vida das pessoas que me rodeiam, mas por um panorama 360.
E eu questionava Deus perguntando: Jesus, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor está no barco, mas às vezes eu não consigo entender o porquê das coisas acontecerem dessa forma, sabe? O porquê das coisas se moverem desse jeito, o porquê as coisas chegam para nós, sabe? Será que não vai ter, né, o arco-íris, né, com pote de ouro no final? Será que só vai ter tempestades? Só que Jesus, ele também está nas tempestades. E as tempestades nos aperfeiçoam. E eu tenho aprendido isso. E eu não quero correr para longe de Jesus quando as coisas elas se estreitarem. Eu quero correr em direção a Ele, aos pés dele principalmente. E não às mãos para que Ele me forneça algo, mas aos pés de Jesus. E é algo que Ele falou e eu vi em algum lugar hoje, eu não lembro agora aonde eu vi, mas a facilidade de ter tudo me faz adquirir outros tesouros e abandonar a presença. A gente vive na geração fast food. Eu sou da geração fast food, em que nós não aguentamos esperar. Seja esperar os planos de Deus, seja esperar o processo, seja esperar uma comida que demora mais de meia hora num restaurante, o que é muito. Ou esperar um ônibus que deveria ter passado há 10 minutos e não passou. Eu falo porque eu fico inquieta. Se eu chego no ponto de ônibus, o ônibus não tá lá, ou ele atrasa por algum empecilho no caminho, eu já fico assim: Deus, Jesus, cadê o ônibus? Cadê o trem? Cadê qualquer coisa? Sabe? Jesus, por que a minha vida não anda? Por que isso ou aquilo não acontece? E eu falo por mim porque, como eu relatei aqui a vocês, eu tenho tido dificuldade em lidar com o tempo de espera em várias áreas, em várias situações, em N situações. E isso faz parte também da constituição da minha geração. Tudo é muito rápido. A informação eu encontro em 2 minutos utilizando o Google ou a IA ou qualquer coisa que facilita a busca pelo conhecimento. Anteriormente, em outras épocas, os conteúdos eles eram armazenados em enciclopédias em inúmeros volumes, conhecimentos gerais, específicos e tudo mais. Até o momento que nós temos o Google. Eu não consigo me ver fazendo pesquisas em livros, sendo que eu tenho a facilidade do Google, por exemplo. Ao invés de pesquisar uma coisa rápida no dicionário, o significado de uma palavra, às vezes nós buscamos literalmente no Google, na internet, num modo mais rápido. Isso, às vezes, nos impede e influencia na nossa vida espiritual também, porque Jesus, Deus, ele tem o tempo dele. E o tempo dele, a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. E não necessariamente vai ocorrer no nosso tempo. E às vezes a gente acha que vai acontecer naquele dia, naquele período. E o Senhor, ele fala assim: não, eu tô te preparando primeiro para que você possa receber, para que você possa desfrutar daquilo que eu venho a te dar. E nisso, às vezes a gente se ilude com outros tesouros, como foi ministrado. A palavra de Deus diz, eu acho que é em Mateus 7, que se nós, sendo maus, sabemos dar bons presentes para os nossos filhos, quem dirá a Deus, né, que é perfeito, sabe? Se o meu filho pedir pão, eu vou dar uma pedra para ele, sabe? Se ele me pedir X, eu vou dar Y? Não! Eu vou dar o melhor pro meu filho. Eu vou dar aquilo que vai agregar na vida dele. E assim é Deus conosco também. Nós só precisamos aprender a esperar o tempo do Senhor. E aí, né, nesse intervalo do segundo período, a gente não fez muitas coisas. Nós jogamos Uno, um pouquinho, uma partida de Uno. Quase fizemos uma confusão. Nós oramos também. Foi um tempo muito precioso que o Senhor trouxe a nós naquela tarde. Acho que era... Não, já era noite, na verdade. Naquela noite, porque quando acabou a segunda sessão, eu estava em prantos. Se você vai ver até a foto que a gente tirou do Flame, eu nem estava lá, porque eu não conseguia.
porque o Senhor veio com uma palavra assim, ó, sabe? Direta e reta. O Senhor não veio com a resposta que eu queria. O Senhor veio com a resposta que eu precisava para aquele momento. E eu acho que esse é o ponto, né? O Senhor, né, trouxe aquela resposta. Tipo assim, olha, não é o sim que você quer, nem o não. É só um, continua esperando. E amém, glória a Deus por isso. Depois, na terceira sessão, foi o Daniel Lopes, o nosso líder, né, geral do Flame, que é o líder dos jovens, né, geral das igrejas. É uma bênção, ele é muito, muito, muito inteligente. É incrível o discernimento que ele tem espiritual. E ele falou basicamente sobre o joio e o trigo, sobre nós trocarmos as nossas bagagens velhas por novas bagagens. E foi muito precioso também, né? Porque ele traz essa analogia de emissários de Jesus e emissários de Satanás. Satanás, ele quer que nós brilhemos, sejamos estrelas dentro do ministério. Jesus não necessariamente quer isso. O Senhor quer que nós sejamos mansos e humildes, sabe? Que nós lavemos os pés uns dos outros, venhamos servir uns aos outros. E às vezes a gente não tá indo pelo caminho de Jesus. Então a quem nós temos servido, né? E uma coisa que me pegou foi essa frase: sem esmagamento não há avivamento, e o Senhor, ele repreende a quem ama. E nessas semanas eu tenho visto muito uma frase circulando no Instagram, que é tipo assim: o objetivo do meu ministério é que outros sejam abençoados pelo óleo que veio daquilo que me esmagou. Então, o que isso significa? Não sei se vocês já ouviram, mas para que uma planta nasça, para que uma árvore cresça e tudo mais, é preciso a semente morrer, né? E assim também é conosco. O melhor óleo, ele é extraído da melhor amassada. Do quanto mais você é prensado, mais você consegue produzir o melhor óleo, né? O melhor azeite, o melhor vinho vem pelo esmagar das uvas. E às vezes a gente foge desse esmagar. Eu, particularmente, o Senhor, ele sabe das minhas limitações, e que muitas vezes, quando a repreensão ela é iminente na vida de todo cristão, só que às vezes é difícil você lidar com a dor dos açoites, né? Eu tenho essa analogia muito, muito vívida na minha cabeça, na minha mente, enfim, que hoje eu até li isso em Deuteronômio, que é o Cântico de Moisés. Eu vou pegar. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, diz assim: vejam agora, que eu sim, eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente, a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Se atentando ali ao versículo 39, eu li esse versículo 39 hoje, e eu não lembrava que ele estava em Deuteronômio. Eu sabia que ele existia, mas não que ele estava em Deuteronômio. E a analogia que eu tenho é que a repreensão de Deus pode parecer até um pouco pesada para algumas pessoas, mas amém, né? É como açoites. Para quem não sabe, açoites são como que é o nome daquilo? Como se fossem uma espécie de chibatadas, né? E tudo mais. E aquilo rasga a pele, aquilo machuca, aquilo arde, aquilo, sabe, nos deixa acabados. Mas ainda assim, eu vejo que o Senhor é o mesmo Deus que fere e cura. Ele, sim, pode nos amassar, pode nos prensar, pode nos repreender, mas assim como um pai que ama, sabe, o seu filho, o repreende, o Senhor, ele tem esse mesmo cuidado conosco, sabe? Ele tem esse mesmo zelo conosco. Só que às vezes a gente interpreta da forma errada, a gente não quer se sujeitar a isso. E o Senhor tem nos chamado a se sujeitar a essa repreensão, a perseverarmos por mais que esteja doendo, por mais que doa, por mais que sofra, por mais que, né, tudo aconteça e que as ondas se ergam,
Ele está conosco no barco, sabe? O Senhor tem deixado isso muito claro pra mim, que Ele está no barco. E algo que eu não poderia deixar de frisar a respeito do avalanche em si, que eu acho que eu dispersei um pouquinho, mas é aquilo que o Senhor tem trago, né? E trouxe por meio do avalanche. Eu não lembro em qual dos períodos, mas o nosso apóstolo Rina, ele se fez presente em um dos momentos e deixou uma palavra conosco, né? Sobre nós continuarmos o legado que ele tinha começado. E para quem não sabe, eu faço parte do Bola de Neve. E recentemente, há mais ou menos uma semana, o nosso apóstolo ele sofreu um acidente de moto em Campinas e acabou falecendo. E particularmente a gente ficou muito assim, sabe? Foi tão repentino, porque nós vimos ele há mais ou menos um mês. Depois de muito tempo, né, sem ver ele presencialmente e tudo mais. E ele veio com uma palavra muito específica para a nossa geração, sobre carregar o legado, sabe? Sobre nós usarmos o teto deles como um piso. E o que nós vamos fazer com isso, sabe? O que nós vamos fazer com toda a palavra derramada? A gente vai esquecer na segunda-feira ou a gente vai continuar? E o Senhor, Ele tem nos chamado a continuar, sabe? A perseverar nele, independente das circunstâncias e apesar, sabe, de tudo. Tem sido um tempo particularmente de prensa em diversos âmbitos. Eu acho que não tem sido só pra mim essas últimas semanas, e o Senhor, ele requer um posicionamento de nós. Como que nós ficaremos diante da prensa de Deus? Como que nós ficaremos diante da repreensão de Deus, sabe? O Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é belo, Ele é maravilhoso, mas Ele também é justo, sabe? Ele também é um Deus aperfeiçoador. Ele também é o oleiro e ninguém quer ser esmagado. Vamos convenhar, gente. A gente acha que o evangelho é confortável. E tcharam, ele não é confortável. Não dá pra diluí-lo em água e tomar com açúcar. E tá tudo bem, sabe? Porque os sofrimentos do hoje não se comparam com a glória que há de vir. É muito lindo isso, nós lermos, nós falarmos, nós pregarmos. Só que a vivência disso no nosso cotidiano, às vezes é muito difícil de ser inserida. Eu estou lendo um livro há 4 meses, mas glória a Deus por isso. Já fui uma leitora mais ávida, que como eu sempre confundo o nome. Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, que é da Joana, porque não se fala Joana, né? Provavelmente o nome dela. Mas eu tô nas últimas páginas, finalmente, glória a Deus. E ela tem falado muito sobre essa questão da perseverança, né? A parte que eu tava lendo hoje falava muito sobre a perseverança. E tem um trecho específico que eu vou achar. Essa parte aqui. Deus usa as pressões das tribulações para aperfeiçoar nossas vidas. Ele talha facetas em uma pedra humilde para refletir sua glória. A última frase em Tiago 1,4 ecoa em meu coração com uma esperança incrível. Quando perseveramos, nos tornamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Leipos medeis, a palavra que ela usa, acredito que se referindo à palavra original, da tradução. Não padecemos de nenhum defeito, temos tudo o que precisamos. Naturalmente, ainda haverá áreas em nossas vidas em que lutaremos. Ainda haverá lutas e perderemos algumas ocasionalmente. Mas se temos desejo de perseverar no processo, um dia, com Ele ao nosso lado, Cristo vencerá a guerra. Por essa razão, posso lhe dizer, persevere. Aqui, amiga, né? Persevere. Você quer mais de Deus? Então não tome outra direção. Você quer ser mais como Jesus? Então persevere, persista e continue. Quando fizer, eu lhe prometo, você será transformada e transformados como Maria e Marta foram. E eu não tinha lido essa última parte, li agora com vocês. E é muito isso. As pressões
nos transformam em diamantes, que é até uma coisa que ela cita aqui nesse capítulo. E a gente quer se tornar diamantes ou grafite, porque para quem não sabe, os componentes que constituem o grafite e o... como que é o nome? E o diamante são os mesmos. O que difere é a pressão e a temperatura. Enquanto nós temos o grafite, que ele é quebradiço, não tem uma resistência muito grande, nós temos em contrapartida o diamante. E quem nós queremos ser no final do dia, no final do processo? E haverá dias de glória e dias de luta, gente. E com Jesus nós conseguiremos, porque Ele diz, né, que estará conosco até a consumação dos séculos. Eu queria deixar registrado, ficou bem extenso o vídeo, não era o propósito, mas glória a Deus. Eu quero um dia rever isso e me lembrar do quão precioso tem sido esses momentos. Mesmo no meio das turbulências, o Senhor, Ele tem estado conosco. E que, se você chegou até aqui, parabéns, porque eu falo demais. E glória a Deus por isso. E que o Senhor tenha tocado a sua vida, assim como tem tocado a minha. E é isso. Um beijo pra vocês, Sunshines. Vou tentar me empenhar em fazer um vlog que seja um vlog real e não trechos tão picotados quanto os que foram colocados no vídeo presente. E amém. Glória a Deus. Até mais, gente. Um beijo, Sunshines.